paz do Senhor, irmãos, boa noite. Esse momento é um momento único em nossa igreja, né? O primeiro momento que estamos fazendo uma gravação de uma pregação e por um momento específico que estamos enfrentando aí no nosso país, mas eu creio que os planos de Deus são maiores daquilo que nós podemos imaginar. Então vamos falar nessa noite sobre o amor de Deus por nós. Amém? Mas antes, como a gente faz na igreja, vamos fazer uma oração. Eu gostaria de convidar nesse momento você que me ouve. Feche seus olhos e vamos orar a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, graças te damos, ó Deus, por esse momento, por aqui estarmos, Senhor, pronto para ouvir a Tua palavra. E quero te pedir, ó Deus, nesse momento, que a Tua palavra, ela venha de encontro ao nosso coração. Que possamos, ó Deus, nesse momento, estarmos habilitados, preparados para receber a Tua palavra. Assim eu te peço que o Senhor use a minha vida como instrumento em Suas mãos, para que eu possa anunciar a Sua palavra de acordo com o Seu querer e com a Sua vontade, em nome de Jesus. Toque no coração de todos aqueles aos quais serão alcançados com essa mensagem. Assim eu te peço que o Senhor os abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, irmãos, nós vamos falar nessa noite sobre o amor de Deus por nós. Diante de tudo aquilo que temos visto nesses últimos dias, nós vamos abrir o texto do livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo 16, até o versículo 14 até o 16, que diz assim: Porém, Sião diz, já me desamparou o Senhor, e o meu Senhor se esqueceu de mim. Porventura, pode uma mãe esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esqueça dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Amém, irmãos? Vamos orar novamente. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, eu te peço nesse momento, Senhor, que o Senhor use a minha vida como instrumento em suas mãos para que eu possa anunciar a sua palavra de acordo com o seu querer e com a sua vontade ao teu povo, em nome de Jesus. Amém. Esse texto, irmãos, é uma grande promessa de Deus ao seu povo, Israel. Aqui nós vemos o texto falando sobre Israel. Mas, hoje, nós somos o povo de Deus. Nós somos a Israel de Deus, a igreja do Senhor. E Deus tem cumprido em nós todos os seus planos e propósitos. Embora alguns possam dizer, ou até mesmo pensar que o Senhor se esqueceu, como diz o versículo 14, que vou repetir, que diz assim: Porém Sião diz, já me desamparou o Senhor, e o meu Senhor se esqueceu de mim. Eu quero te falar uma coisa nessa noite, que você entenda, que Deus jamais te esqueceu. Deus jamais te desamparará. Às vezes você pode pensar que Deus te esqueceu, que Deus te desamparou. Talvez devido a uma tribulação que você está enfrentando, devido a uma luta, devido a um problema que surgiu inesperadamente na tua vida e você está passando por isso, e você possa imaginar que, de alguma forma, Deus não está vendo a tua luta, não está vendo o teu sofrimento, devido à dor que você está sentindo, devido ao sofrimento que você está sentindo, vai te levar, em algumas pessoas, a esse pensamento, devido à natureza do que você está passando. E esse momento
que no texto em Isaías, o povo estava passando exatamente isso. O povo estava passando por um momento de muita luta, de muita tribulação, e eles chegaram a pensar que Deus havia desamparado eles, que Deus havia esquecido eles, devido ao sofrimento que estavam enfrentando. Mas eu quero ser bem enfático nesse momento e dizer para você que Deus, Ele jamais nos esquece e nos desampara. Eu não sei qual a tua luta, qual é o teu sofrimento que você está enfrentando nesse momento, mas Deus jamais vai te esquecer. Deus jamais vai te desamparar. No versículo 15, diz assim, resposta do profeta Isaías ao povo. Deus responde através do profeta Isaías ao povo. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, o filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esqueça dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Olha a resposta de Deus para você, para o povo dele, para nós, igreja. Deus não se esquece de nós. Deus não se esquece de você. Você que está me ouvindo, eu te digo, eu profetizo sobre a tua vida, porque é promessa de Deus. Deus não se esquece de nós. E essa promessa de Deus para Israel, essa promessa de Deus também é para nós. Nunca imagine, nunca permita que teus pensamentos possam levar a você a esse sentido de que Deus esqueceu de ti, de que Deus te abandonou. Embora muitas mães esqueçam de seus filhos, muitas mães abandonem seus filhos, mas Deus está dizendo, eu não sou como essas mães. Deus, Ele não é só nossa mãe, Ele é nossa mãe, nosso pai, nosso salvador, nosso criador, aquele que tem planos para a nossa vida. E a Bíblia garante que o amor de Deus não nos deixará. É importante a gente entender isso. Nós somos salvos pelo amor de Deus. Deus enviou o seu Filho por amor a nós. A salvação, que é um projeto único e exclusivo de Deus, é através do amor de Deus. Por quê? Porque Deus nos ama. Ele cuida de nós. Ele cuida da sua igreja. Por quê? Porque nos ama. E temos que entender isso. O amor de Deus por nós leva a Ele cuidar de nós. Amém? Creia nisso. Mesmo diante de tudo que nós estamos vendo nesse período, nessa semana, as pessoas desesperadas, os governantes desesperados, o mundo em pânico, mas a igreja, ela não pode entrar em pânico. A igreja não pode entrar em desespero. A igreja tem que confiar em Deus e jamais se abater ou se abalar, mesmo diante de toda a circunstância que está apresentando. Nós não podemos desanimar ou até mesmo nos abater diante dessa situação. Deus usa o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 35, que diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? O fato de passarmos por tribulações, por angústias, perseguições, fome, nudez, perigo, ou até mesmo espada, o fato de passarmos por isso não quer dizer que Deus nos ama. Não quer dizer que nós iremos nos separar do amor de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem pode nos separar do amor de Cristo?
essa situação, essa pandemia que está afetando o mundo, isso não pode nos separar do amor de Deus. Entenda isso, igreja. Esteja com o teu coração sempre pronto a amar e a servir o Senhor. Nesse mesmo capítulo, no versículo 36 até o 39, diz assim: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você acredita nesse texto? Você confia nesse texto? Entenda, o que nós temos visto hoje, nesses últimos dias, são as pessoas desesperadas, com medo de morrer, de adoecer e morrer. E perceba que nós somos entregues à morte todos os dias, como diz o texto. Então, se passarmos por essa tribulação que está afetando aí o mundo inteiro, o perigo da morte, da fome, nós não sabemos qual vai ser o resultado de tudo que está acontecendo no nosso país, tudo parado, tudo fechado. Qual vai ser o resultado disso daqui a um mês? Nós não sabemos. Mas a Bíblia afirma que não é uma tribulação, um perigo, a morte, a fome, que vai nos separar do amor de Deus. Sabe por quê? Porque o cuidado de Deus continua sobre a nossa vida. A nossa vida continua confiando em Deus. Eu vou repetir o versículo 37. Olha o que diz: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Vencedor em todas as coisas, nas circunstâncias adversas, nas enfermidades, nas pragas, nas doenças, em tudo nós somos mais que vencedores. Por ser mais que vencedor, não posso ter no meu coração nenhuma dúvida. Veja o que Paulo fala no versículo 38. Porque estou certo de que. Eu não vejo dúvida nessa afirmação do apóstolo Paulo. Ele está dizendo, eu estou certo. Quer dizer, eu não tenho dúvida de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir. Veja, nada disso pode separar nós de Deus. Tem muita gente que não entende isso. Por que nós podemos imaginar isso? Porque as pessoas estão reclusas em seus lares, como estamos agora, em nosso lar, gravando essa mensagem. Esse momento nós poderíamos estar na igreja, louvando a Deus, na casa de Deus, mas estamos aqui. Vamos refletir por que estamos aqui. Porque estamos passando por um período de quarentena, porque não queremos ficar doentes. Sim, é uma verdade. Nós não queremos ficar doentes. Mas não fomos para a casa de Deus por esse motivo. Por que não queremos ficar doentes? Porque temos medo da morte. E o apóstolo Paulo ele é bem claro quando ele diz que
O morrer para ele é lucro. Quando nós estudamos a história da igreja primitiva, nós vemos homens e mulheres dando a sua vida pelo Evangelho. Eles eram perseguidos não porque eles iriam pegar uma enfermidade, possivelmente curado ou não. Eles eram perseguidos e eles eram presos e mortos. E eles não negavam a Cristo. Não negavam. Mas hoje, a igreja se encontra numa situação em que, ao olhar e ver os crentes que somos, tão temerosos, tão amedrontados, e eu pergunto, o que pode nos separar do amor de Deus? Nada, irmãos. Tenha dentro de você acesa a chama da salvação. Aquelas pessoas, aqueles irmãos se entregavam porque eles sabiam que estavam salvos. Não havia dúvida no coração deles. E será que em nosso coração existe essa certeza da salvação? Eu preciso entender isso. Olha o que diz em Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus morreu por nós, não é porque nós merecíamos. Nós éramos pecadores. Olha, irmão, irmã, o amor de Deus por nós, o amor de Deus por nós, Deus te ama tanto, que deu seu Filho. Talvez nós nos perguntemos, Deus nos ama tanto, e por que permite que nós passemos por isso? Por que passar por isso? Aí muitos começam nesse momento a blasfemar contra Deus, a murmurar contra Deus. E nós não podemos murmurar contra Deus. Romanos capítulo 9, versículo 14 diz assim: que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois disse a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus, que se compadeça. Versículo 17. Porque diz a Escritura a Faraó: para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadecer-te de quem quer, e endurece a quem quer. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem tem resistido à sua vontade? Mas o homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá a quem formou: por que me fizeste assim? Aí eu te pergunto, há injustiça da parte de Deus? Não. Não há. O que eu preciso entender? Quem é Deus? Quem é teu Deus? O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso.
o autor de todo o universo, criador de todas as coisas. Aí nos perguntamos, assim como Paulo, quem somos nós diante de ti, Deus? Eu não preciso questionar Deus. Eu não posso questionar Deus. Eu não posso questionar a sua vontade. Eu só sei de uma coisa, que a Bíblia me garante, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu preciso entender isso. Não obteremos resposta para tudo. Mas o que nós devemos confiar sempre é no plano da salvação de Deus. Deus nos ama. Deus guarda o seu povo, os seus. Nós estamos debaixo da potente mão do Senhor. Por isso devemos nos manter fiéis, firmes e convictos. E aprender a agradecer a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aprender a ser grato. Mas pastor, como que eu vou agradecer a Deus na tribulação, na luta? Agradeça a Deus pelo controle de tudo. Tudo está no controle de Deus. Deus é poderoso, Deus é soberano, Deus tem tudo sob o seu controle. Mas isso tudo que está acontecendo, o que é isso? Romanos 8:28 diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos? Você sabe? Veja, e sabemos que todas as coisas. Isso é uma afirmação para nós, igreja. Nós sabemos que tudo contribui para o nosso bem, então devo agradecer a Deus. Por quê? Porque Ele tem o controle de tudo. Logo, devemos em tudo dar graça. Em tudo dar graças. Em tudo dê graças a Deus. Mas o que fazer nesse momento? Qual a nossa reação nesse momento? A Bíblia nos responde em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3, é até o 7, mas eu vou ler o 3 e o 4, que diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Quem nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com quem nós mesmos somos consolados. Então veja, como reagir? Deus consola o meu coração. Deus faz com que, através do seu Espírito, eu seja consolado. O mundo está em pânico. Nós estamos consolados. Você está sendo consolado. Nós estamos sendo consolados por Deus. Mas, por que Deus está me consolando? Porque para que nós sejamos um instrumento de consolação. Não é para você nesse momento, como tem acontecido, as pessoas recebem mensagens que entram em pânico. E o que acontece? Ela pega essa mensagem e transmite para as outras pessoas. Eu não estou consolando. Eu estou sendo um instrumento de pânico na vida das pessoas. Não. Recebo, mas eu devo transmitir mensagem de consolo, mensagem de esperança, mensagem de salvação.
É isso que nós devemos fazer. Pânico, já basta o que está acontecendo na mídia. É o que está acontecendo. Nós, povo de Deus, é para transmitirmos a mensagem, a palavra de Deus, a consolação de Deus. É isso que Deus espera de nós. Não viver como está vivendo hoje o mundo, o país. Não! Devemos levar mensagem de consolação, mensagem de cura, mensagem de libertação, mensagem de um Deus todo-poderoso, porque Ele te consola. E não é justo você ser consolado e transmitir pânico para os outros. Transmita consolação. Olha o versículo seguinte, versículo 5 diz assim: porque com as aflições de Cristo são abundantes em nós, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Veja, as aflições de Cristo, nós sabemos e somos afligidos por aquilo que Cristo passou. Mas a nossa consolação também é por meio de Cristo. Olha o versículo 6. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação e salvação. É a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim sereis também da consolação. Então veja, Deus, Ele me consola. A partir daí, eu sou um instrumento de Deus para a consolação. E se padecemos com o Senhor, também seremos com Ele glorificados. Sofrer as aflições de Cristo, isso também nos garante que nós seremos consolados também com Cristo. Agora, como temos reagido diante dessa tribulação? Como você tem reagido diante dessa tribulação? O povo de Jerusalém, se esqueceu. Disse que Deus o havia abandonado. E será que nesse momento não existem cristãos que estão dizendo que Deus abandonou o seu povo diante dessa tribulação? Romanos, capítulo 5, versículo 3, diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Olha, na tribulação vai produzir em nós paciência. Isso significa que na tribulação nós aprendemos também. Na tribulação aí que estamos passando, o mundo está passando, nós também aprendemos. A tribulação é uma escola. Essa tribulação vai ensinar muita coisa ao mundo e ao povo de Deus. Essa tribulação que o mundo está passando. Porque nós sairemos dessa tribulação experiente. Nós sairemos dessa tribulação diferente. Nós sairemos dela com um know-how para enfrentarmos as outras que virão. Mas agora, como vai ser? O que eu devo entender é que nenhuma tribulação pode me afastar do amor de Deus. Isso para nós é uma segurança. Isso quer dizer que nós não seremos derrotados.
você não será derrotado. Porque Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus está contigo, meu irmão. Não tenha medo. Não entre em desespero. Confie em Deus. Certeza. Romanos 8, versículo 18. Diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória em que em nós há de ser revelada. Certeza absoluta. Nada será comparado com a glória, com a salvação. Sabe por que as pessoas se desesperam? Porque não têm certeza da sua salvação. Então, irmão, eu quero te dizer uma coisa. Nada será comparado com a glória que há de ser revelada em nós. Tenha essa certeza. Não tenha dúvida. Jesus te ama. Ele cuida de você. Cuida dos teus. Eu tenho certeza disso. Romanos 8, 23, até o versículo 25 diz assim: e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, o que esperará? Mas se esperarmos o que não vemos, com paciência esperamos. O que nós estamos esperando nesse momento? As coisas se acalmarem. Estamos vendo isso numa perspectiva próxima? Não. Porque os dias passam e mais notícias, situações de calamidade estamos vendo. Cada dia é uma calamidade nova. Uma situação nova. Então, que esperança nós temos hoje? A nossa esperança nós não estamos vendo. Mas nós estamos com paciência esperando o quê? O agir. Deus está agindo. Deus está agindo. Deus não vai permitir que sejamos nós afetados com nada disso. Mas eu digo para você, mantenha-se fiel a Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 11 até o 13 diz assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Esse momento que estamos enfrentando é um momento de fé, é um momento de esperança e é um momento de que nós podemos todas as coisas. Não importa a circunstância de hoje ou de amanhã. Se é fome, se é abundância, se é necessidade, nós não sabemos o amanhã. Mas uma coisa nós temos que ter: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu tenho que entender isso. Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço, o pecado, que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Existe uma carreira. Carreira cristã. Ser cristão é uma carreira.
É um propósito que Deus colocou em nosso coração que nós não podemos jamais desistir. Nós não somos dos que desistem, nós somos dos que prosseguem para a vida eterna, a carreira que nos está proposta. Sabe por quê, irmão? Tem uma coroa, uma boa notícia para nós. Paulo, ao escrever para Timóteo, na sua última carta, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Você ama a vinda de Cristo? As evidências que nós temos visto nos últimos tempos, ao analisarmos a vinda de Cristo, dá-se a entender que está próxima, muito próxima a vinda de Cristo. Por isso, faço um alerta para você nessa noite. Você que me ouve. Continue crendo. Continue acreditando que Deus tem o controle de tudo. Ele reina. Ele cuida de nossas vidas. Nos mínimos detalhes. Olhe para a sua história. Olhe para a sua vida. Veja como Deus, Ele cuidou de você toda a tua vida. Você poderia não senti-lo, você poderia não entender, mas agora você entende quanto livramento Deus te deu, quanto Deus te conduziu para que você chegasse a esse momento, não questionando Deus, dizendo: aonde está Deus? Deus está aqui, Deus está aí, Deus está em nós. E nós somos filhos de Deus. Que Deus cuida de nós nos seus mínimos detalhes. E Ele nos garante, como garantiu a Israel, no texto inicial que nós começamos, Isaías 49, versículo 16, ele diz assim: eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, e os teus muros estão continuamente diante de mim. Deus está dizendo: olha, você está aqui, ó, na palma da minha mão. Eu creio que eu estou na palma da mão de Deus. Eu creio que você está na palma da mão de Deus. Mas não só eu que tenho que crer nisso. Você precisa crer nisso. Você precisa acreditar nisso. Você precisa confiar nisso. Com toda a tua fé, com toda a tua força. Creia nessa mensagem. Talvez você fique preocupado. E amanhã? Como será? Não se preocupe. O profeta Abacuque, no capítulo 3, versículo 17, diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vinde, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Exulte em Deus, glorifique Deus, exalte Deus. Não se preocupe com o dia de amanhã. Não se preocupe o que será de amanhã. Não é essa a preocupação. O que você deve pensar nesse momento: estou salvo? Estou no reino? Amanhã está nas mãos de Deus. Como diz aqui o profeta: ainda que não haja fruto na vinde, ainda que decepcione o produto da oliveira, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas malhadas sejam arrebatadas, e
e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Ele termina dizendo no versículo 19: o Senhor Deus é a minha força. Como que é o nome da nossa comunidade? Deus é nossa força. Nós, como cristãos, da comunidade cristã, Deus é nossa força. Não podemos viver nesse desespero. Não podemos viver como está vivendo hoje o mundo, em pânico. Não. Nós devemos confiar em Deus. Confiar em Deus. Porque Deus é a nossa força. Amém? Seja instrumento de bênção. Seja instrumento de transmissão, de consolação para as pessoas com quem você convive. Não seja um instrumento para transmitir pânico, mas um instrumento para transmitir esperança. Porque nós temos esperança. Esperança em Deus. O amanhã está nas mãos de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Então devemos ter isso em nosso coração, guardar isso em nosso coração. Eu quero te convidar nesse momento, juntamente comigo, a fazer uma oração. E vamos pedir a Deus, em nome de Jesus, para que essa enfermidade, essa praga, essa peste que está assolando o mundo, assim como nós temos visto aqui mesmo no nosso estado, no Rio de Janeiro, pessoas aflitas, governantes aflitos, cidades sendo fechadas, um desespero muito grande. Talvez podemos questionar, é justo isso? Essa não é essa pergunta que nós devemos fazer para nós. Mas a pergunta para nós é, vamos orar a Deus. Vamos pedir a Deus o socorro. Porque quando nós clamamos a Deus, com fé, Deus responde a nossa oração. A Bíblia diz, todo aquele que pede, recebe. Então eu quero, junto contigo nesse momento, orar pelo nosso país e pelo mundo, para que Deus traga a cura desses enfermos. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu oro a Ti nesse momento. Ao Deus único e verdadeiro, capaz de trazer cura ao mundo inteiro. E eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor traga a cura para essa pandemia. Em nome de Jesus. Nos livra, Senhor, de sermos acometidos dessa enfermidade. Mas que o Senhor Jesus Cristo esteja nos guardando e nos protegendo. E nos livrando de todos os males. Em nome de Jesus. Se você crer, diga amém e diga graças a Deus. Amém, irmãos? Que Deus os abençoe. Que tenhamos uma semana abençoada, confiantemente em Deus, com fé. Tenha fé, em nome de Jesus. Amém? Fique na paz e Deus os abençoe, em nome de Jesus.